Na década de 60, Jacob Bjerknes era chefe do Departamento de Meteorologia da Universidade da Califórnia. Ele passara a vida estudando o tempo e suas habilidades estavam em demanda. Em meados dos anos 60, Jacob Bjerknes prestou consultoria à Comissão do Atum, que queria prever melhor onde pegar o atum e onde ele se reproduzia e como reagia às condições do tempo e do mar. Bjerknes levou seu trabalho de rastrear os atuns a sério. Ele juntou todas as informações que pôde sobre o Pacífico e o tempo ao redor dele. Entre todos esses dados estavam os registros do El Niño da ONU de 1957 e o trabalho de Gilbert Walker. De repente, uma luz se acendeu em seu cérebro e Bjerknes ligou mudanças na temperatura da superfície do mar a grandes mudanças na atmosfera sobre o Oceano Pacífico. Ele foi o primeiro a, de fato, fazer a conexão de que o El Niño podia estar ligado aos ciclos que Gilbert Walker havia descoberto, essas mudanças na atmosfera. Bjerknes usara sua imaginação de maneira extraordinária. Pela primeira vez, ele ligou dois fenômenos anteriormente separados: o El Niño do Oceano Pacífico com a oscilação sul de Gilbert Walker na atmosfera sobre o El Niño. Bjerknes notou que eles faziam parte do mesmo gigantesco sistema. Em condições normais, a água quente fica no oeste e os ventos que cruzam o Pacífico sopram de leste para oeste. Isso cria uma área de baixa pressão em torno da Indonésia que provoca nuvens e chuva. Mas quando o El Niño acontece, tudo se inverte. A direção do vento muda e a água quente se move em direção ao Peru, levando a baixa pressão e as chuvas fortes com ela. E é esse movimento da pressão do ar e da água quente que leva enchentes ao Peru, secas à Austrália e tempestades à Califórnia. Na verdade, quanto mais os cientistas comparavam o tempo ao redor do mundo com os registros de El Niños antigos, mais eles percebiam que ele tinha efeitos quase em toda parte. É por isso que ele é tão importante. Nós o encaramos como um fenômeno climático global. Secas na Indonésia e Nova Guiné, enchentes no Pacífico e consequente declínio da pesca, grandes tempestades de inverno na Califórnia, ausência da monção na Índia, secas em algumas partes do sul da África, mais enchentes em outros pontos da África. Os efeitos do El Niño são vistos em enchentes na Europa e Grã-Bretanha. Nenhum lugar escapa totalmente. Os cientistas agora sabiam que o El Niño tinha efeitos ao redor do mundo, modificando os padrões normais de tempo, causando mortes, destruição e doenças. E com essa descoberta veio um novo pensamento. Se o El Niño pode causar tantos estragos na sociedade moderna, então ele deve ter sido bem mais devastador nas culturas antigas. E logo encontraram-se provas do quão destrutivo ele podia ser. Há 2000 anos, uma grande civilização dominou a costa norte do Peru. Eles se chamavam Moches. Os Moches construíram enormes pirâmides de tijolos de barro, criaram joias belíssimas, cerâmicas magníficas. E aí, de repente, por volta de 650 d.C., parece que os Moches simplesmente sumiram. Para os arqueólogos, esse sempre foi um dos grandes mistérios. Como uma civilização tão sofisticada e poderosa pôde desaparecer tão completamente, tão de repente? E como o El Niño tinha seu maior efeito próximo ao Peru, eles se perguntaram se ele havia influenciado o declínio dos Moches. Eles precisavam descobrir se houve um El Niño por volta de 650 d.C. O homem que obteve a resposta foi o geólogo Lonnie Thompson. Nos anos 80, ele foi à Cordilheira dos Andes escavar núcleos de gelo.
E esses núcleos iriam revelar os padrões de El Niños do passado. Enquanto as temperaturas ficam abaixo de zero, os núcleos de gelo registram a neve que cai a cada ano. E isso pode nos dar uma perspectiva de 1.000, 2.000, 3.000 anos. O gelo é composto de camadas de neve que se acumularam por milhares de anos. Quando estavam secas, as camadas ficavam cheias de poeira. E quando estavam úmidas, as camadas ficavam espessas e puras. Ao medir a poeira no gelo, Lonnie Thompson pôde detectar quais os anos foram normais e quais os que tiveram El Niños. E quando chegou no período próximo a 600 d.C., pouco antes do suposto desaparecimento dos Moches, ele encontrou o que estava procurando. Se examinarmos a poeira desse período de 555 a 600 d.C., isso indicaria que houve um El Niño de grandes proporções. E esse El Niño teria sido bem maior do que qualquer coisa que vimos nos últimos 500 anos. Os núcleos de gelo falavam de um cataclismo climático, um El Niño gigantesco. E quando os arqueólogos investigaram alguns dos sítios Moches, encontraram evidências de que suas cidades haviam sido arrasadas por enchentes. Quando dataram essa destruição, descobriram que ela aconteceu por volta de 600 d.C., exatamente na época do El Niño. Parecia óbvio que o El Niño havia iniciado o colapso dos Moches, ajudando a destruir uma das grandes civilizações do mundo antigo. Era uma prova dramática de que o El Niño podia mudar o curso da história. Quando se percebeu como o El Niño podia ser poderoso, alguns historiadores investigaram sua influência em diversos acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa. Eles afirmaram que o El Niño causou um inverno severo na Europa, o que arrasou as colheitas e congelou os rios. O resultado? Camponeses famintos e sem trabalho, prontos para a Revolução. A Armada Espanhola não fora derrotada apenas pela Marinha Britânica, mas pelo El Niño de 1587 a 89, que mudara a direção do vento para a desvantagem da frota espanhola. O El Niño foi responsabilizado até pelo naufrágio do Titanic. O navio encontrou um iceberg em seu caminho depois que o El Niño provocou um frio incomum no Atlântico Norte. Para vários cientistas do clima, existe um certo exagero. Desde o grande El Niño que tivemos em 1997 e 1998, o maior do século passado, as pessoas começaram a ligar tudo ao El Niño. Se o cachorro morreu, foi o El Niño, entende? Se o mercado de ações caiu, foi o El Niño. Tem havido sim um exagero. Isso não significa que podemos descartar o El Niño como uma força histórica. Novas pesquisas sugerem que pelo menos outro acontecimento na história pode estar relacionado ao El Niño. Se estiver, isso traz uma mensagem muito perturbadora. Há 4.000 anos, a grande cidade-estado de Ur dominava o Oriente Médio. Ela era o centro do poderoso Império Mesopotâmico. A história da cidade de Ur é dramática. Ur era uma cidade complexa, tendo de 6 a 10 mil habitantes. As pessoas escreviam, pagavam impostos. Era uma sociedade sofisticada, dividida em classes e diferentes ocupações que dependia da agricultura de irrigação. Aí, por volta de 2100 a.C., ela desmoronou. O historiador Richard Grove decidiu descobrir o que levou Ur à destruição. Depois de mais de 4.000 anos, as pistas são muito esparsas. Mas existe uma fonte de informações valiosíssima.